uma pessoa que gosta muito de lista, vocês sabem. Todo ano eu posto lista do que eu mais gostei de assistir. E desse ano eu resolvi fazer uma coisa diferente, de falar com vocês aí 5 livros que eu gostei bastante de ler esse ano. Meu gosto talvez não bata com o seu, né? Eu gosto bastante de perceber, assim, me conhecendo um pouco mais de não ficção, especialmente história, biografias. Mas estou tentando ler um pouco mais de literatura, assim, uma coisa que eu sou bem raso, assim, pra falar a verdade. Então talvez o teu gosto possa não bater com o meu, e daí você filtra o que você acha que pode valer ou não. E principalmente queria saber o que o pessoal leu aí, que gostou, que marcou. Eu também tô super afim de ouvir vocês também. Então, sem enrolar muito, eu queria começar falando desse livro aqui, que se chama Jerusalém, uma biografia, a biografia, que é um livro escrito pelo Simon Sebag Montefiore, que é um historiador. E o livro ele tem essa proposta de pegar a cidade de Jerusalém e fazer como se fosse uma pessoa, uma biografia ali do nascimento, os primórdios, até os dias de hoje, né? Ele termina por volta ali da Guerra dos Sete Dias, se eu não me engano. Foi, eu acho que o segundo ou terceiro livro que eu li esse ano. E, nossa, eu li muito rápido. Apesar dele ser um livro um pouco maior, eu li muito rápido, porque a maneira que o Simon escreve é excepcional, porque você lê é como se você estivesse lendo um romance mesmo, assim. Ele te dá o contexto, né? Ainda mais sendo um tópico sensível, te dá o contexto, te dá todas as visões sobre os fatos ali, e é mais minucioso nesse sentido, mas ainda assim conta uma maneira meio como se fosse um romance, realmente de uma maneira interessante, que te empurra a continuar lendo, né? E é uma leitura que me abriu muito a cabeça também no sentido de que existe muita coisa na história de Jerusalém, muito anterior, inclusive a esses problemas atuais que a gente resolve, que a gente percebe, né? E você começa a ver que tem um padrão de comportamento e tem algumas coisas cruciais ali na história da cidade que acabaram sendo muito reflexo ali da região. É um livro que eu acredito que não seja para todo mundo, por ser bem pesado, assim, na verdade. Um pouco seria eufemismo, assim. É realmente um livro extremamente pesado, por coisas que já aconteceram na cidade. Mas é o tipo de coisa assim, que você lê e você fica meio obcecado com o assunto de tão bom que é. Então é um livro que eu gostei muito de ler, Jerusalém, a biografia. Então quem tiver interesse, recomendo muito. Foi um dos livros que eu mais gostei. Quem sabe ali... Eu estava próximo de mim quando eu estava lendo, eu estava meio obcecado assim, com o livro, falando toda hora sobre coisas que eu aprendi com ele. É muito bom. Seguindo, falar um livro de literatura, que é um livro de contos curtos do Guimarães Rosa, chamado Primeiras Histórias, né? Esse é um livro curto que eu li por indicação do Gui, que é um amigo meu aqui, aqui de Curitiba, e adorei. Eu não tenho... Não li Grandes Sertões Veredas, não li mais nada dele. Só li esse livro de contos. Acho que ele até fez esse livro de contos depois, inclusive, do Grande Sertão Veredas, que é o principal livro dele, assim, não, bem conhecido. E é um livro que tem alguns contos, a maioria deles bem curto, assim, e é sensacional. Ele já tem uma coisa, né, bem famosa dele, que ele tem uma linguagem muito própria, né, dos personagens dele. Mas não só isso, eu gostei muito do que os contos ele tem... ele se passa na maior parte ali na região do sertão, mas ele tem alguma coisa mística a respeito deles. Tem alguns textos assim, que são bem misteriosos, assim, bem que ficam contigo, assim, você não esquece, sabe? Por exemplo, a Terceira Margem do Rio foi um texto que eu gostei bastante. Tem outro chamado A Menina de Lá, que é sobre uma menina que tem essa capacidade meio de prever o futuro. Então ele tem algumas histórias assim muito interessantes. E talvez até essa questão da maneira que ele escreve, te força a prestar muita atenção no que você está lendo, sabe? Então foi um livro que, apesar de curto, eu achei super denso, assim, e me marcou bastante. Eu gostei bastante desse livro de contos do João Guimarães Rosa, chamado Primeiras Histórias. Então é outra coisa que eu gostei muito de ler. Seguindo, outra coisa da história de novo, né? Que é uma história dos povos árabes, do Urani, Alberto Urani. Esse foi o primeiro livro que eu li do ano, que ano passado eu li um livro chamado Petróleo, a Biografia, que eu gostei muito, e acabei indo atrás desse livro que ele é citado, que conta basicamente isso, né? O que o livro fala, a história, a origem dos povos árabes. Ele entra muito no mérito da época que teve o califado, né? Foi muito tempo e foi muito influente na história da humanidade.
E segue também, se eu não me engano, até a Guerra de Outubro ou o Yom Kippur, né? Então é um livro muito bom também, se você se tem assim, quero conhecer um pouco mais, assim que nem eu me sentindo na minha ignorância, assim, de não conhecer muito sobre o assunto. É um livro sensacional, ele tem alguns mapas também, tem muita recomendação de literatura, ele é um pouco mais assim, conta a história, mas ele conta outras faces da cultura árabe, assim. Então, é um livro que me marcou muito, assim, me influenciou demais, né? Tanto que esse, junto com o de Jerusalém, querendo ou não, me influenciou a escrever o roteiro lá do curta que a gente está fazendo agora. Então, é um livro excelente, Uma História de Povos Árabes, do Alberto Urani. É muito, muito bom esse livro também sobre cultura árabe. Eu gostei demais de ler esse livro. Daí, seguindo, assim, acho que no tópico cinema, que é outro tipo de coisa que eu gosto de ler, essa biografia do John Cassavetes foi fantástica, fantástica, fantástica. Então, é mais nichado, assim, é mais para o pessoal do cinema, assim, né? Então, o John Cassavetes é um diretor independente dos Estados Unidos que foi bem inovador, assim, no sentido de realmente ser o patrono do cinema independente dos Estados Unidos, né? Ele botava a próprio dinheiro para fazer os filmes, hipotecava a casa, fazia muita doideira. E o legal dessa biografia é que, então, o título é Cassavetes on Cassavetes, e o escritor é o Ray Carney. E o legal dessa biografia é que ele usa as próprias entrevistas do John Cassavetes para ir contando a história. Então, ele tem vários trechos que é a biografia do Cassavetes, não sei se vai conseguir aparecer, mas aqui é a entrevista do Cassavetes, e embaixo ele vai permeando o contexto da fala, do que ele falou, e vai te seguindo, contando a história do John Cassavetes. Então isso eu achei muito legal, porque é ele mesmo falando da sua própria vida, né? E com alguns toques ali. Mas o principal, a coisa mais genial que eu achei desse livro, é que o John Cassavetes é um cara extremamente interessante, então a biografia é extremamente interessante, e ele era um cara que se promovia muito, e isso às vezes fazia parte de contar algumas coisas que não necessariamente era verdade, né? E é legal que o Ray Carney, ele pontua isso. Então, tipo, às vezes tem uma fala assim, o Cassavetes disse A, mas em seguida já aparece, olha, ele disse A, mas ele sabia muito bem que na verdade era B ou C. Então ele dá essa profundidade pro John Cassavetes que eu acho que eu nunca li em nenhuma outra biografia, sabe? De realmente mostrar a complexidade do ser humano, sendo uma pessoa que tem vaidade, sendo uma pessoa que às vezes mente com alguns propósitos ali nas entrevistas que ele dava. Então, cara, pra galera do cinema, assim, é um livro que me marcou demais. Ele é um pouco maior e também não senti nada, assim, lendo ele. Achei muito, muito bom. Já era um diretor que eu gosto muito e agora, realmente, ele tem essa questão, uma personalidade mais, assim, que você fica meio obcecado ali sobre a história dele. E esse livro realmente matou minha vontade, assim, de saber os bastidores dos projetos dele. É um livro bem legal. Cassavetes são Cassavetes. Então é outra coisa que eu gostei muito. E para finalizar, o livro que eu mais gostei, não, o último livro que eu li esse ano foi esse aqui, chamado O Melhor do Teatro Grego, que é um livro que eu peguei por acaso, assim, eu viajei para São Paulo e estava numa livraria, achei legal, assim, a ideia. Eu, de novo, é outra coisa que eu sou extremamente ignorante, e resolvi ler. Então ele junta 4 peças, né, que é o Prometeu Acorrentado, o Édipo, o Rei, Medeia e as Nuvens, que é uma comédia dos principais escritores de teatro, assim, que se salvou alguma coisa. E, cara, é muito bom porque eles tiveram cuidado de pessoas como eu, que não tem nenhum conhecimento prévio, assim, sobre teatro grego, de explicar o contexto do teatro grego. Então é bem interessante por isso, porque ele conta que tiveram competições, assim, de escrita, né? Nessa época se escolhiam os 3 melhores. E também para cada história ele vai dar um contexto de antes e de depois, porque boa parte dessas histórias eram trilogias, e boa parte das trilogias não estão completas, se perdeu. Então você não se sente perdido, você fica só com o que interessa ali, realmente você consegue entrar bem na história e não se sente perdido, né? Porque, querendo ou não, um texto de 400 anos antes de Cristo. Então, outra coisa que me surpreendeu demais. Nossa, eu detonei esse livro rapidamente, assim. E se você tem algum tipo de interesse nisso, eu recomendo muito esse livro, O Melhor do Teatro Grego. Beleza, pessoal? Não tem ordem de preferência, foram os 5 livros que eu gostei, sem número 1, sem número 2. E espero que algum deles possa ser de algo que você possa gostar. E é isso. Valeu, gente. Desculpa ocupar o teu tempo.
E falem aí o que vocês gostaram de assistir também.